Oi, aqui é a aluna Sara Mello, do Instituto Menino Jesus, do primeiro ano do ensino médio. E hoje eu estou aqui para poder falar sobre o tema proposto pelo trabalho de filosofia, que é a aplicação dos ensinamentos do livro O Homem Mais Rico na Babilônia na vida ética social. Eu acredito que antes da gente poder colocar quais são os ensinamentos que esse livro pode trazer para a vida ética pública, nós devemos saber primeiro entender o que seria a ética. Então eu vou dar uma definição rápida e explicar mais ou menos o que seria a ética. A ética ela é basicamente um ramo da filosofia onde a gente busca aprender e tentar entender sobre o que seria verdadeiramente algo bom e algo verdadeiramente ruim, ou qual é a diferença entre o que genuinamente é a justiça ou até mesmo o que é certo e errado. Aqui eu vou destacar 3 valores que compõem a ética, que seriam eles os que eu vou falar sobre a justiça, a igualdade e o direito dos cidadãos no meio desse contexto da aplicação dos ensinamentos do livro. Bom, primeiro mencionando o contexto do livro, é observado que logo ali no início, um dos capítulos onde cita as 7 soluções para acabar com a falta de dinheiro, é mencionado a história do rei Sargon da Babilônia, que ele volta para a cidade para governar logo depois que ele derrota os seus inimigos, e ele observa que tem uma escassez de dinheiro muito grande faltando na população e que ele precisava tomar alguma medida porque a população estava pobre, por conta de que o dinheiro, que normalmente seria da população, né, com o âmbito, sabe, tipo, no meio ali, os salários que eles recebiam, esse dinheiro, eles acabaram perdendo e esses dinheiros estão nas mãos das pessoas mais ricas da cidade. Ou seja, a população em geral, a massa da população, estava sem o seu próprio dinheiro porque os homens mais ricos da cidade, aplicando as leis do dinheiro, eles acabaram conquistando tudo e não sobrando para o resto da população. Mas isso também não foi algo injusto, foi porque eles realmente souberam como aplicar o dinheiro de forma justa e eles acabaram acumulando, né, as suas riquezas, mas a população foi vista sem o dinheiro. Então, em meio a esse contexto que a população estava sem o seu ganha-pão, né, sem o seu salário, sem o dinheiro ali certinho, o rei Sargon ele viu que ele precisava tomar alguma medida para aquilo. Então, ele chamou um homem que é conhecido como o homem mais rico da Babilônia, né, que é o que é retratado no livro inteiro, chamado Arcade. O rei convocou ele e deu uma ordem para que Arcade ele pudesse transmitir, né, os seus conhecimentos sobre como acumular riquezas, sobre como acumular dinheiro para a população, já que ela estava passando por dificuldades. Então, Arcade, ele pede para que o rei possa preparar para ele uma turma com 100 homens para que ele pudesse ensinar, né, essa educação financeira para essas pessoas, para que elas pudessem pôr em prática e reorganizar ali a massa da população que estava com essa dificuldade de juntar dinheiro. Então, foi essa a tentativa que Sargon usou para poder tentar reorganizar as dívidas dos moradores e tentar reorganizar ali, explicar, transmitir essa educação financeira para a população. Em função desse contexto no livro, eu posso destacar agora a parte do governo federal na questão executiva. Vamos supor, por exemplo, o poder do presidente, comparando com o rei nesse contexto aí do livro. A gente pode destacar um valor ético aí, que no caso seria o direito. Porque, por exemplo, o rei ele observou as condições da população de que elas estavam precisando dessa educação financeira, porque elas estavam sendo vistas sem nenhuma junção de propriedade ali de dinheiro. Então o rei ele observou essa condição e pediu para que Arcade ele pudesse transmitir os conhecimentos, assim, transmitir essa educação financeira mesmo. Foi aplicada essa educação financeira para a população. E então eu quero destacar um valor ético aí, que seria o direito da população de receber a educação financeira. Hoje em dia, por exemplo, nós já vemos essa questão da aplicação do direito à população de receber essa educação financeira, porque hoje em dia, atualmente, né, esse ensino médio novo que foi aplicado, por exemplo, nós temos o direito agora de recebermos a educação financeira, porque foi aprovada a lei que garante que nós venhamos receber essa
Essa educação financeira, assim como no livro o rei observou, né, que a população estava precisando, o governo também, atualmente, ele também observou na nossa população essa carência, essa necessidade de nós recebermos essa educação. Uma lei que já foi aplicada e hoje em dia também nós aqui brasileiros, já temos, a partir do ensino médio, a educação financeira. Outro valor ético agora que eu gostaria de destacar, e que eu vou dar um exemplo também com base no livro, é a igualdade. A igualdade de todos nós recebermos a mesma educação financeira, de serem passados para nós os mesmos conselhos sobre como juntar dinheiro, sobre a responsabilidade do dinheiro, adquirir o dinheiro de forma justa. Todos os conselhos, as leis do ouro também que são citadas no livro, todos esses conselhos financeiros, nós todos temos os direitos de adquirirmos, né? Todos esses conselhos de uma forma gratuita. Nós temos como exemplo no livro, logo no início, quando Arcade, o homem mais rico da Babilônia, ele conta para os homens que estavam buscando, indo até ele, né, buscar conselho, ele conta a trajetória dele e conta que ele começou como um simples escriba, né, esse foi o primeiro trabalho dele, e ele fala que ele só recebeu esses conselhos, ele só conseguiu crescer, ser próspero, porque ele buscou em um homem mais rico esses conselhos também. Ou seja, na época de Arcade, quando ele ainda trabalhava como escriba, quando ele ainda não era rico, ele buscou pelos conselhos, não foi, sabe, transmitido a ele um conselho de uma forma que fosse normal. Por exemplo, ele teve que buscar, de ir atrás. E eu quero mencionar essa questão da igualdade, de que nós todos merecemos, né? Nós todos precisamos, temos a necessidade, tem a necessidade de ser passados esses conselhos financeiros a todos, não de uma forma incompleta, alguns recebem algumas dicas a mais, entre aspas, né? Algumas dicas a mais, e outros recebem a menos. Não, deve ser a mesma educação para todos. Todos nós temos, né, esse direito. E deve ter igualdade nessa questão da forma como vai ser aplicado o ensino para toda a população. Porque a gente vê, né, que apesar de Arcade ter conseguido melhorar de vida, ter conseguido prosperar, também haviam outros homens ali, outros escribas também trabalhando junto com ele, que não receberam esse conselho. Apenas Arcade teve, né, essa bênção, digamos assim, de poder conseguir esses conselhos financeiros, mas porque ele foi atrás, ou seja, não tinha aquela igualdade de ser transmitido o mesmo conhecimento para toda a população. Não, isso foi acontecer depois, quando Arcade foi selecionado pelo rei para poder ensinar para todo mundo, mas na época dele, na própria época dele, não tinha essa igualdade do mesmo ensinamento para todo mundo. Agora, nessa questão do valor ético da justiça, eu quero destacar a questão de quando o livro menciona, tem um capítulo no livro do Homem Mais Rico da Babilônia que fala sobre essa questão da boa sorte, o homem e a boa sorte. E nele são citadas nessa questão de se a sorte realmente existe. E no final do diálogo de Arcade com os homens da turma, eles acabam chegando a uma conclusão, que a sorte, ela é basicamente a oportunidade, né? Ela pode ser encontrada na oportunidade, através das oportunidades que nos são oferecidas, de forma justa, porque o livro ensina que nós não podemos ficar esperando as coisas, entre aspas, caírem do céu, assim. Nós devemos correr atrás e pegar o trem da boa sorte, o trem das oportunidades que aparecem, e de forma justa, porque ninguém consegue prosperar sem a justiça, né? Sem conseguir as coisas através do seu próprio esforço. Nós temos o exemplo também de Arcade, que por mais que ele tenha recebido o conselho, né, de como juntar dinheiro daquele homem rico, que ele falou, olha, pega uma parte de tudo aquilo que você ganha e guarda para você. Apesar de ele ter recebido esse conselho valioso, quando ele foi pôr em prática, ele não conseguiu juntar o dinheiro de primeira. Ele teve várias tentativas até conseguir juntar realmente algo fixo e que ele conseguisse, né, multiplicar depois. Então, o livro mesmo, por si só, através da história, ele conta também esse valor da ética, que é a justiça. Sobre você ser justo a partir daquilo que você ganha, os seus ganhos serem justos, os seus ganhos virem de uma força, de um suor que foi seu, de você ter que se esforçar para conseguir aquilo. Não importa como você vai aplicar, se você vai aplicar os ensinamentos do livro no seu dinheiro, mas o seu dinheiro tem que ser ganhado de forma justa, porque senão você não vai conseguir. Tudo aquilo que é ganhado de mão beijada, digamos assim,
não tem um valor certo. A gente até tem um exemplo de quando o Arcade ele vai ficando velho e ele dá uma pequena quantidade de dinheiro para o seu próprio filho para que ele pudesse investir em mais terras e a partir se o filho tivesse um bom investimento, ele ia conseguir provar para o pai, né, que ele é capaz de administrar toda a herança que o pai ia deixar para ele. Então, o tempo todo no livro a gente vê ressaltado, mesmo que implicitamente ou explicitamente, sobre essa questão da justiça, sobre essa questão de tudo aquilo que nós formos investir, tudo aquilo que é nosso, ser conquistado com o nosso próprio suor. E não simplesmente adquirido assim de forma fácil, porque senão nós não conseguimos, né? Nós não somos capazes de reconhecer o valor que aquilo tem. Então, no geral, para todos esses governos mencionados, seja o federal, o estadual e o municipal, todos esses conceitos de ética, todos esses valores de ética, eles devem ser aplicados tanto em cada governo, nessa aplicação do mesmo ensino de educação financeira para toda a população, para que a população possa juntar o seu dinheiro, ter as suas dívidas pagas, ainda mais que o Brasil ele tem um alto índice de pessoas com dívidas. Eu acho que também não apenas fornecer esse ensino, sabe, para educação financeira aos brasileiros, mas também esse próprio ensino, aconselhamento financeiro, deve servir principalmente para os próprios governantes, porque os governantes eles precisam administrar bem o dinheiro da população. Porém, eu acho que, em primeiro lugar, nós mesmos devemos aprender a como administrar as nossas finanças, porque os governantes são os representantes da população. Então, como será que nós estamos sendo representados? Será que eles estão representando bem a nossa imagem, essa questão da corrupção? Será que nós somos corruptos para eles nos representarem dessa forma? Então, nós devemos ter essa autoconscientização, né, de olhar para nós mesmos e vermos como nós estamos administrando, como nós estamos pondo em prática